Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7. Não tem nada, só tem o título. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7. Amém. A Cristiane está compartilhando até o vídeo. Tenham paciência um pouquinho aí, tá? Então, estou com o Face do José Martins, né? Glória a Deus. Está baixo ainda o som? Silvia, está bem o som? Boa noite, a paz do Senhor, pastor Marcelo. Silvia, Cris. Glória a Deus. José de Oliveira está aí. Aleluia. Depois te ligo aí. Amém. Apocalipse 7. Você está escutando o meu som? Você está escutando o som? Amém. Estamos. Apocalipse para hoje 7. Os selados e os 144 mil. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo no nosso meio, Senhor. Sabemos que todas as coisas, Pai, sempre vão contribuir para o teu bem, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor Deus, aprender da tua palavra. Precisamos da tua direção, precisamos da tua orientação, Senhor. Precisamos da tua sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, Senhor, para podermos entender aquilo que o teu Espírito quer falar conosco, quer falar com a tua igreja, quer falar com o teu povo, quer falar comigo, Senhor. Tu sabe, Senhor, que nós dependemos totalmente, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. É o intuito do nosso coração, Senhor, agradar o teu coração com aquilo que nós vamos fazer, Senhor. Abençoa cada vida, cada família, Senhor Deus, aqui representada, cada um, Senhor, que está me escutando neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, guardar os corações, abençoar, Senhor, as famílias, livrar, Senhor, de todo mal, livrar de toda seta, Senhor, livrar de todo embaraço. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a ministrar, Senhor Deus, aquilo que for necessário para cada coração, que haja, Senhor, uma revelação específica, Senhor. Tira todos os embaraços, Pai, toda atitude maligna, Senhor, toda influência, Senhor Deus, nas regiões celestiais, Pai, que possamos, Senhor, ministrar, Senhor, debaixo desta paz, Senhor. Guarda cada vida, guarda cada coração, cada família, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que agora já estou um pouco mais relaxada, porque eu estava muito preocupada se a gente ia conseguir fazer a live hoje. Mas graças a Deus você está aí, nós estamos aqui. E assim vamos indo, o Espírito Santo está em nós. Amém? Obrigada, pastor. Glória a Deus. Apocalipse 7, na série Apocalipse para hoje, capítulo 7. Boa noite. Jaqueline chegou agora. Glória a Deus. E tem mais gente chegando aí na sala. Dá o seu like aí e compartilha. Inscreva-se no nosso canal, para que seja uma bênção para as nossas vidas e para a sua vida também, em nome de Jesus, amém? Nós terminamos Apocalipse capítulo 6, e na realidade capítulo 7 vai responder a uma pergunta que nós terminamos no versículo 17 de capítulo 6. Quem não conseguiu acompanhar, vai estar ali no YouTube, amém? Capítulo 6 de Apocalipse, mas hoje nós estamos no 7 de Apocalipse, amém? Diz assim, capítulo 6, versículo 17, a pergunta que nós vamos começar a responder agora, amém? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Tá? A pergunta era essa, está vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A pergunta é, quem poderá subsistir? Aí nós entramos no capítulo 7 e vamos à leitura. Depois disso,
Vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. 4 anjos nos 4 cantos da terra, parando, impedindo quem? Os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Quem é esse vento? Vamos começar pensando quem é esse, que é esse vento. Então, na realidade, vai começar um tempo agora, onde a grande tribulação, é o início da grande tribulação, e aí começam ventos. Esses ventos produzem tufões, furacões e maremotos. Então, vai haver grandes maremotos, tá? Nós falamos que a igreja já foi arrebatada, lembra? Lá no capítulo 6, no episódio passado, nós falamos que a igreja já foi arrebatada. Tá? Então vai haver furacões, tufões, maremotos, tudo que o vento possa produzir de terror na terra. E ele fala assim, só que antes, tá? O anjo vai estar retendo esses ventos, tá? O Senhor envia o anjo e fala assim, ó, o anjo vai reter esses ventos para que não aconteçam, até que, vamos lá no capítulo 7, 2 e 3. Então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Quer dizer, vento, você não vai fazer nada, certo? Tufão, você não pode fazer nada, e através desses tufões vai acontecer algumas coisas também que estão escritas lá em Daniel capítulo 7, depois se você quiser ler, Daniel capítulo 7, lá no versículo 2 e 3, e depois lá no 17 e 18, vai falar um pouquinho sobre esse vento que vai vir sobre a terra, e algumas coisas que vão acontecer, o que representam. Mas ele fala assim, olha, esse vento vai estar paralisado e não vai danificar nada até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Versículo 2 e 3. Lembra que nós falamos do selo no capítulo 6? Então o Senhor tinha aquele livro selado com 7 selos, lembra que nós falamos? Tá? Que é aquele livro que estava do lado de Deus, que o Cordeiro pegou para escrever a história da humanidade. E aquele livro, ele na realidade ele estava selado para quê? Para que ninguém pudesse tocá-lo, para que ninguém pudesse abri-lo, a não ser quem fosse o proprietário, o dono, que era o Cordeiro, aquele que era digno de receber o selo, de receber o livro, que poderia tirar os selos, cortar os selos, tá? Então, da mesma maneira que os selos do livro que estava lá, do lado direito de Deus, serviam para proteger aquele livro, o conteúdo que estava lá dentro, e dar autenticidade da mensagem que estava escrita no rolo, também aqueles selos davam exclusividade. Quem pode abrir? Só aquela pessoa que é proprietária do livro, que pode abrir esse livro, certo? Da mesma forma, o Senhor agora vai selar os filhos dele, para protegê-lo. Por exemplo, os livros do rolo lá que nós lemos lá, ninguém podia falsificar. Por quê? Porque ninguém podia abrir. Ninguém podia destruir, porque ninguém podia tocar. Então, da mesma forma agora, o Senhor vai selar quem? Vai selar os seus filhos para protegê-los contra a falsificação e para evitar que sejam destruídos juntamente com os outros. Então, o Senhor falou assim, agora eu vou selar. O selo lá em Apocalipse, então, é um símbolo que representa propriedade. Isso é meu. Isso tem um destino. Ninguém toca nisso. Então, Deus sela, Deus protege, Deus vai reivindicar a posse de todos aqueles que são dele. Então, aqueles que são do Senhor recebem um selo. Um selo o quê? Esse selo protege, esse selo diz que tem uma propriedade, é propriedade do Senhor. Então, ele sela para dizer, é minha propriedade, é meu. Então, o Senhor fala assim lá em Apocalipse,
que nada poderia acontecer antes dele selar os seus servos, os servos do Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, 13 e 14, diz assim, em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O que eu quero dizer para você? Eu, você, os servos do Senhor que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, já tem um selo. Nós já temos o selo. O selo é o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, como nós já somos selados, nós já somos propriedade do Senhor. A partir do momento que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já está selado pelo Espírito Santo. Então, Deus é quem sela os seus povo com o Espírito Santo. Lembra disso? Também diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então o Senhor está falando assim, ó, não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado para o dia que você vai ser redimido. Que dia que é esse? Você foi selado para o dia que você vai ser arrebatado pelo Senhor, redimido pelo Senhor. Então você foi selado e este selo é a garantia do seu arrebatamento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: mas os que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, o Senhor nos selou. Quando você recebe a Cristo Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Mas eu não estou falando de receber ao Senhor Jesus apenas levantando a mão, mas realmente confessando Ele como Senhor e Salvador, se apartando da iniquidade, fazendo aquilo que o Senhor realmente tem desejado que você faça. Então, você recebe a salvação e você recebe um selo. Então, o Senhor sela os seus como propriedade dele, são propriedade dele, é o penhor dele. Só que a igreja já foi arrebatada. Então a igreja de Cristo, selada pelo Espírito Santo, já foi levada. Agora, aqui na terra vai ficar o quê? Aqueles que não foram arrebatados. Aí o Senhor fez o quê? Ele agora levanta os 144 mil e sela esses 144 mil para passar aqui o tempo da tribulação. São servos dele selados para estar aqui no tempo da grande tribulação. Em Apocalipse, vamos continuar lendo? 7, 4 a 8. Diz assim, ó: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí ele fala de onde que são os 144 mil. Aí ele começa: da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Asser foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben foram selados 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. E assim por consequentemente. Então ele vai falando de 12 mil em 12 mil até formar 144 mil. Todos eles são descendentes de judeus. Todos eles são descendentes de Israel. Então o Senhor, durante a tribulação, ele vai levantar 144 homens, que são 12 pessoas de cada 12 mil pessoas de cada
tribo de Israel. Agora Deus então sela os 144 mil para que eles possam subsistir nos dias da grande tribulação. Lembra da pergunta lá? Quem subsistirá sobre esse dia da ira do Senhor? Quem subsistirá? Aqueles que tiverem sido selados por Deus. Amém? Então o Senhor fala assim, olha, agora aqueles que foram selados por Deus, eles vão subsistir nesses dias da ira do Senhor. Agora, por que o Senhor falou 144 mil? Por que tinha que ser aquelas pessoas? Quem vão ser aquelas pessoas que vão estar ali seladas para estarem subsistindo na tribulação? Vamos pensar assim, ó, desde o início, desde lá de Gênesis, tá? O Senhor, o que ele faz? Ele escolhe pessoas para servirem de forma diferenciada ou específica, não é assim? Desde Gênesis, ele escolhe pessoas para servirem de alguma forma, de forma diferenciada. E todas as pessoas que tiveram o privilégio de serem escolhidas por Deus, tinham qualidades e características que agradavam ao Senhor, certo? Então, por exemplo, Ló e seus filhos, né? Foram escolhidos ali para serem tirados de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra seria destruída. O Senhor tira Ló, não é assim? O Senhor tira Ló para que ele pudesse ser preservado, não é isso? Então o Senhor separou ali Ló como uma pessoa que agradava o coração dele, livrou da ira. Aí vamos lá, o povo de Israel também foi livre da morte dos primogênitos. Então era um povo que foi específico, usado para ser livre da ira do Senhor. Não é isso? O Senhor matou todos os primogênitos, mas os primogênitos de Israel não foram tocados. Certo? Então Deus sempre tem, num tempo de ira, um povo em que ele vai livrar. Só que o Senhor ali, ele escolheu 144 mil, porque aqueles 144 mil, eles vão ser levantados como evangelistas, para evangelizarem quem? O povo do próprio Israel. Tem algumas religiões, algumas igrejas aí, que falam que 144 mil, eles só podem ser daquela igreja, eles são daquela igreja, eles são de tal igreja, só eles vão ser salvos. Mas a palavra do Senhor fala assim, que um texto, quer dizer, eu quero dizer que um texto fora de um contexto é um pretexto para a heresia. Então a gente tem que tomar cuidado com coisas fora do contexto, porque na realidade ali está falando que esses 144 mil, eles são da tribo de Israel, são 12 mil de cada tribo de Israel. Então Deus levanta os 144 mil, que são esses 12 mil descendentes de cada uma das 12 tribos de Israel. Então eles são israelitas. Amém? Então são 12 mil homens que realmente são compromissados totalmente com o ministério de Cristo no período da grande tribulação. Então vamos falar que eles são judeus, cristãos, que vão falar do evangelho de Cristo Jesus e vão pregar aos judeus. E eles vão sair pelo mundo pregando a palavra de Deus e o reino de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Os 144 mil então serão como... Imagina como Daniel, que tinha lá os 4 amigos deles, certo? Que eram pessoas inteligentes, que eram pessoas sábias, tinham a sabedoria de Deus, e eles representavam ao Senhor naquele contexto ali de idolatria, naquele contexto ali de pessoas que realmente eram contra a Deus. Então eles foram as pessoas que fizeram o diferencial ali, Daniel. Então serão como Daniel. Então eles serão homens, pessoas ungidas por Deus, com muita inteligência, conhecedores de todos os assuntos, tantos assuntos todos os tipos de assunto, literal, espiritual. Então, assim como Daniel, com aquela sabedoria de Daniel, eles terão sabedoria. Eles terão a responsabilidade de pregar o evangelho, principalmente aos judeus e ao mundo, nessa grande tribulação. Eles exercerão o seu ministério profético na fase mais
intensa da grande tribulação. Então, naquela parte pior da grande tribulação, o Senhor levanta quem? Esses homens fiéis, que são 144 mil. A Bíblia fala que eles não vão se contaminar com mulheres. Fala várias coisas sobre ele ainda no 14, que nós vamos ler ainda mais à frente, quando nós chegarmos no 14. Nós vamos falar da característica deles também, que já estarão na grande tribulação, falando de Deus, falando da palavra de Deus e falando que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus para salvar também o povo de judeu. Porque Deus, na realidade, quando ele escolheu o povo de Israel como o povo dele, um povo exclusivo, zeloso de boas obras, o Senhor Jesus veio para eles. Mas a Bíblia fala assim que eles não receberam. Veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Aí nós fomos enxertados como gentios, né, em Cristo Jesus, recebemos salvação através do sacrifício de Cristo Jesus, mas Jesus veio primeiramente para o povo de Israel. Agora o que acontece? Lá na tribulação, o Senhor está fazendo o quê? Agora o amor dele está dando mais uma chance para o povo de Israel se converterem a Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus, novamente, agora, está se mostrando ao povo de Israel através desses 144 mil. Amém? Depois deles aparecerem, depois que eles apareceram, então esses são, quem são esses daí? Esses são aqueles que não vão se contaminar com mulheres. A Bíblia fala que eles vão ser virgens, tá? Eles vão seguir ao Cordeiro, quer dizer, seguir a Cristo Jesus o tempo todo. Eles são servos fiéis do Senhor Jesus. E aí lá no capítulo 14 vai falar mais sobre a vida deles, sobre um pouquinho mais sobre eles. Vamos ler agora no Apocalipse 7, 9 a 10. Amém? Diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então, os 144 mil, então, agora estão na terra, evangelizando, falando do amor de Jesus. Agora, o que acontece aqui? O Senhor está falando de pessoas que ainda vão morrer na grande tribulação. Aqueles que não possuem o selo de Deus, certo? Na realidade, agora eles vão ter um convite de terem o quê? O selo do diabo. Carregarem o quê? A marca da besta. A marca da besta, então, será para quem? Será para aqueles que rejeitaram a Deus. Aqueles que não quiserem a Deus, eles vão colocar o quê? A marca da besta. E nós vamos falar sobre essa marca mais à frente um pouco também. Certo? Então, o que vai acontecer com essa marca? Essa marca vai ser uma marca que o inimigo vai colocar nas pessoas, escrito na mão ou na testa. Está escrito lá em Apocalipse 13, de 16 a 17. Todos nas terras vão ter que receber, então, uma marca. E essa marca vai identificar que lado que a pessoa escolheu estar. Se ela vai ser de Deus ou se ela não vai ser de Deus. Se ela é escolhida de Deus ou se ela não é escolhida de Deus. Então, aqueles que receberem a marca da besta, elas já estão fadadas o quê? A perdição. Então, durante esse tempo, para não receber a marca da besta, muitas pessoas vão morrer porque estão confessando a Cristo Jesus como Senhor. Porque confessaram a Cristo Jesus como Messias. E essas pessoas que vão morrer durante esse tempo da grande tribulação são os que são agora, que nós estamos lendo agora. São aqueles que estão ali agora diante do trono de Deus. Por quê? Vamos lá, vamos ler. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas, de pé diante do trono. Então, quem são esses? São aqueles que na tribulação continuaram de pé diante do Senhor. Com vestes brancas, quer dizer, limparam suas vestes e segurando palmas. E clamavam
em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé. Quer dizer, está falando agora das regiões celestiais, de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. E eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Lembra lá no capítulo 4 que nós falamos sobre isso? Qual que era a nossa função hoje? De dar louvor, graças ao Senhor, honra, poder, força, que é nós que damos ao Senhor hoje. Agora, eles passaram pela grande tribulação, estão diante de Deus, porque perguntaram lá, olha lá o que fala lá. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vêm? Ele respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Quer dizer, eles morreram na grande tribulação e agora eles reconheceram que só o Senhor realmente é Deus e Cristo Jesus é o Messias. Então, de onde eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Então, significa que o quê? Que vai ter salvação na grande tribulação. Mas também vai ter muitos mártires na grande tribulação. Então esse povo não tem nada a ver com a igreja, não é a igreja aqui. Está falando de quem? Do povo que foi selado, a igreja foi selada com o Espírito Santo, e esse povo foi aquele que recebeu a palavra do Senhor Jesus, aceitando a Cristo Jesus através dos missionários que vão estar por aí. Quem são? Os 144 mil e os que vão ficar aí também, que já conhecem da palavra de Deus e vão estar aí falando do Senhor e correndo do anticristo. E não vão receber a marca da besta. Então muitos deles ali vão ser realmente mortos por amor a Cristo Jesus. Certo? Então, nós, o povo de Deus hoje, nós temos o selo do Espírito Santo. Então, nós estamos livres da ira futura. Lembra lá de Tessalonicenses 1:10? Que diz assim, ó, olha o que diz lá. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, você está esperando a Cristo que te livra da ira futura. Aí nós cantamos aquela música lá: eu tenho a marca da promessa. Quer dizer, você tem a marca da promessa de quê? Você é salvo em Cristo Jesus. Ninguém pode apagar o selo que há em você. O selo de quem? O selo do Espírito Santo. Você tem um destino, você tem um proprietário. Só quem te toca é o próprio Deus. Você não tem nada a ver com os cavaleiros do Apocalipse, que quem trata com você é o cavalo branco lá. É através do Evangelho de Cristo Jesus que você recebeu salvação. É através do Evangelho de Cristo Jesus e através do Senhor que você foi selado para a salvação. Então você não tem nada a ver com aqueles que vêm da grande tribulação. Agora o Senhor está falando de pessoas que tiveram que passar pela grande tribulação e lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Por isso, então, lá no Apocalipse 7:9, aí vai dizer assim, ó: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e nunca mais terão fome, nem terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Está falando de quem então? Daqueles que passaram pela grande tribulação. Daqueles que foram mortos na grande tribulação. Quem são 144 mil? 144 mil são judeus. 144 mil são aqueles que são nazireus de Deus. Foram chamados por Deus, separados por Deus. Têm uma vida santa diante do Senhor. Eles serão aqueles que vão evangelizar. O Espírito de Deus estará sobre eles, para orientá-los, para levá-los, para capacitá-los,
O Espírito Santo estará sobre eles, porque eles vão ter uma função muito importante, que é levar Cristo Jesus para os judeus. E para aquelas pessoas que alcançarem, a Bíblia fala assim, que nos últimos tempos, as pessoas vão procurar a orla do vestido de um judeu para falar, eu estarei com você, porque você vai até me levar até Deus. Então ali vai ser esses judeus, que eles estarão separados por Deus para poder fazer a obra durante a tribulação. Por isso que nós devemos esperar ao Senhor, aquele que ressuscitou dos mortos, porque o Senhor vai nos livrar da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. Amém? Por isso que você tem que receber a graça do Senhor. A Bíblia fala assim que nós venceremos porque nós vamos reconhecer o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós aceitamos a mensagem de Deus através da palavra dele, ele então agora nos sela e nos salva. Nos salva e nos sela. Nós recebemos o selo do Senhor. Então, a presença do Espírito Santo no nosso coração, na minha vida, na sua vida, é o selo necessário para diferenciar aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, aquele que vai habitar no céu. Nós temos o selo, é que nem uma carta. Uma carta sem o selo não chega ao seu destino. Então você recebeu o selo do Espírito Santo para chegar ao seu destino. Por isso que você foi perdoado e o Senhor já não se lembra mais dos seus pecados, porque você foi selado agora para você ir para o céu. Amém? E aí ele sela os 144 mil também para eles não serem tocados pelo anticristo, para eles poderem ser capacitados, porque eles têm uma pessoa que é dono deles, que é o próprio Deus. Eles foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, 144 mil. Amém? Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, preparado para o arrebatamento em Cristo Jesus. Então o selamento ocorre quando uma pessoa aceita a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê, e passa a viver. Não é só aceitar, mas passa a viver a mensagem do Senhor no seu dia a dia, durante toda a sua caminhada na vida. Isso significa que ele está selado, porque o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, por isso que você tem o Espírito Santo, para você abandonar o pecado, ter uma vida santa, andar na luz, você tem o selo da promessa. Você vai morar no céu. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Ninguém pode apagar o selo que está em nós. Amém? Então, às vezes a gente não entende essa importância da promessa de Deus. Qual a promessa de Deus? Ah, mas Deus tem uma promessa na sua vida. Ai, Deus tem uma grande promessa na sua vida. Deus tem alguma coisa. A maior coisa que ele tem na sua vida, primeira e mais importante, é a sua salvação em Cristo Jesus. É o selo da marca do Cordeiro de Deus que está sobre a sua vida. É o selo do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Satanás não pode tocar porque você tem um dono e você pertence ao Senhor. Então, lá os 144 mil, eles vão estar selados. Hoje, nós, pela graça, todos nós podemos ser selados a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque se o arrebatamento acontecer e você não estiver selado, aí você vai passar por toda a ira de Deus que virá sobre a humanidade. Amém? Então o nosso foco agora, quando nós seguimos a Deus, não é vamos falar uma lista de coisas que eu posso ou não posso fazer. Não, é você saber que você tem o sangue de Jesus na sua vida, que você é sim filho de Deus, que você tem o selo do Espírito Santo e o foco maior na sua vida é saber que você tem que fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Não é? O Senhor não fala assim, seja feita a sua vontade, que não seja como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Então é isso que o Senhor nos diz nesta noite. Quando nós falamos dos 144 mil, nós estamos falando de 144 mil selados por Deus, para estar aqui na grande tribulação para pregar o Evangelho. Não é uma placa de igreja, não é um povo específico de igreja, é um povo que estará lá, incluído entre os descendentes de Israel. É os 144 mil que o Senhor tirará dos descendentes das 12 tribos de Israel. E eles terão a incumbência de ser evangelistas, serão um povo puro.
limpo de coração, que fará a plena vontade de Deus, não se contaminarão de forma alguma, serão realmente separados para fazer aquilo exclusivamente que o Senhor quer. Amém? E aí, quando nós falamos daquele grande povo que vem da grande tribulação, nós estamos falando de todas aquelas pessoas que vão morrer na grande tribulação, porque não vão querer colocar o sinal da besta, não vão querer colocar ali a marca da besta na vida deles. E a Bíblia fala que haverá muitos mortos nesse tempo, mas esses mortos nesse tempo, eles receberão a salvação. Amém? Então você é selado por causa do Espírito Santo. E você tem que dar valor a esse selo do Espírito Santo que te traz a presença de Deus e te leva e te marca para o dia do arrebatamento. Amém? E é isso. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Acho que eu fui bem rápido, mas glória a Deus por isso. Vamos orar, pastor? Amém, glória a Deus. Amém. Importante fazer o apelo, né? Importante, pastor está falando, importante fazer o apelo. Você que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe? É uma importância muito grande. Não basta você levantar a mão, não basta você falar de boca para fora. Você tem que falar algo que se venha de dentro do teu coração. Eu quero aceitar Cristo como meu único e suficiente Salvador. Nós estamos vivendo tempos proféticos. Nós estamos vivendo no Apocalipse hoje. Estamos no começo de muitas coisas que ainda virão. Ainda virão muitas coisas. Essa pandemia é apenas um sinal que virá muitas coisas e você tem que estar livre, você tem que receber o selo de Deus. E a única maneira de você receber o selo do Espírito Santo é você aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Aí depois você tem a consequência disso, você pode buscar a plenitude do Espírito Santo, você pode ser batizado com o Espírito Santo, receber poder para ser testemunha do Senhor na terra. Então você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você tem que falar com a sua boca, mas você tem que crer no coração. Se você crer no coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Então você precisa crer que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador da sua alma. E entender isso e colocar isso diante dele. Faça a sua oração. Não adianta que ninguém vai fazer essa oração por você. É você que vai fazer essa oração. Senhor, eu aceito Cristo Jesus. Deus, eu aceito Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Me perdoa pela idolatria. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor, ocultos ou pecados que eu soube que eu fiz. Me lava no sangue de Jesus. Me converta. Eu preciso me converter, mudar o rumo da minha vida, Senhor, e realmente entender que eu necessito do selo do Espírito Santo, porque através disso, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, você estará também incluído em nome de Jesus. Então receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vá no seu lugar em secreto, no seu quarto, no banheiro, não importa o lugar. Você vai e fala com Jesus com os teus lábios, com a tua boca. Eu quero aceitar Jesus, me perdoa dos meus pecados. Não quero mais nenhum Deus. Eu renuncio a todo tipo de idolatria que eu já tive, batismo que eu já fiz, pactos que eu já fiz. Faça sua renúncia, fala, renuncio a isso. E creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador da minha alma e da minha vida, para que se a trombeta tocar hoje, você esteja salvo através de Cristo Jesus. E você Amém? Parou por algum motivo? Você que parou por algum motivo? O Senhor está falando, se você por acaso parou a sua caminhada com Cristo Jesus, hoje é o dia de você estar se reconciliando com o Senhor. Você sabe o caminho da reconciliação. O Senhor diz, se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então é tempo de reconciliação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pastor, faça essa oração. Senhor Deus, eterno Pai, Amém, Senhor. em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós, Senhor, somos muito gratos a Ti, Pai, por tudo. Te damos honra, te damos louvor. E por essa palavra, meu Deus, que nos ensina, Pai amado, que o Teu caminho é perfeito e a Tua palavra é provada, Pai. Como está no Salmo de número 18. O Seu caminho é perfeito, a Sua palavra é provada. E nós temos experimentado, meu Deus, nesses dias, dessa verdade, dessa realidade, dessa revelação, meu Deus. Porque Apocalipse quer dizer revelação, meu Deus. E nós, Senhor, estamos debaixo dessa revelação da Tua palavra, Pai. Dos evangelhos que foram deixados para que nós pudéssemos ser salvos e também avisar a outros. Amém. E, meu Deus, através desse instrumento, Pai amado,
na internet, Facebook, YouTube, Pai, WhatsApp, meu Deus. Temos, Senhor, Pai amado, trabalhado, Senhor, para que mais pessoas entendam essa verdade que o Senhor nos trouxe, Pai. Então, meu Deus, alcança agora cada vida, Pai. Meu Deus, pessoas que venham a repassar, Pai amado, esse vídeo, Pai, para que outras pessoas conheçam a Ti, Pai amado, entreguem-se a Ti e até retornem aqueles que paralisaram a sua caminhada, Pai. Nós, Senhor, te pedimos, Senhor, coloca as Tuas mãos, abençoa, sustenta, Pai. Livra, Senhor, esse povo, Senhor, do inferno, meu Deus. E que, Senhor, haja, Senhor, meu Deus, uma mudança tremenda e radical, Senhor, na vida de muitos, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que o Senhor os guarde, que o Senhor os traga a cada dia mais perto, amém? Você entenda que você tem um selo da promessa, onde você colocar os pés, você tem a marca da promessa do Senhor. Domingo nós teremos Santa Ceia, amém? E você será bem-vindo. Rua Monsenhor Tabosa, 43, Vila Cispe. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos, queridos. Amém.